Podemos começar. Boa tarde a todas e a todos. A SMEC hoje tem o prazer imenso de abrir mais uma rodada do ciclo de palestras em homenagem ao desembargador Figueira Mendes, hoje com a desembargadora Tereza Gaulia. A desembargadora é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela Universidade de Veiga de Almeida, mestre em Direito pela Universidade de Estácio de Sá, coordenadora dos programas Justiça Itinerante e Justiça Cidadã do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora editorial da revista Direito em Movimento, publicado pela IMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e também diretora da escola daquele estado, né? Recebemos a ilustre desembargadora para tratarmos sobre a experiência da justiça itinerante, né? O espaço da magistratura com a população brasileira. Desembargadora, em nome da SMEC, é uma felicidade muito grande tê-la aqui conosco. Agradeço também a Beatriz, nossa diretora pedagógica, que fez os contatos diretamente com a senhora. O Ceará, com certeza, terá a honra de ter a sua presença em outro momento, quem sabe aí no ano que vem, em momentos de retorno mais efetivo da presencialidade. Eu não sei como é que está aí no Rio, mas nós já retornamos aqui na nossa escola em outubro, inclusive estamos com um curso de formação inicial de magistrados correndo agora presencial. Que bom. Inclusive com alguns colegas aí do Rio de Janeiro, estive com eles hoje de manhã presencialmente na escola, então não sei como é que está aí no Rio, mas com certeza teremos aí a oportunidade de tê-la. Então, sinta-se muito bem recebida na nossa escola e passo a palavra a Vossa Excelência e fique bastante à vontade. Então, obrigada, Alexandre, pelo carinho da recepção. Boa tarde a todos e todas que estão conosco aqui na SMEC, Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, nessa importante homenagem tão simbólica que a escola presta a seu maior bandeirante, o desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, idealizador da SMEC, que comemora seus 35 anos de existência e de excelência. O desembargador Mendes é considerado homem de vanguarda, íntegro e probo, de grande devoção e fé, discreto, competente, um magistrado de escola, um guru para todos nós, e um jurista muito aplaudido pela sua trajetória na magistratura do Ceará e na própria escola superior. Parabéns à SMEC, e, em primeiro lugar, cabem esses votos de parabéns por essa homenagem ao magistrado desembargador Mendes, como é conhecido no TJ do Ceará, símbolo da escola, grande professor e mestre de todos e todas que integram a magistratura cearense e que, construindo inicialmente a escola com poucos recursos, assumiu com muita energia e compromisso e dedicação, fazendo nascer essa escola judiciária que hoje, em 2021, com esses eventos que agora estão acontecendo, cumpre com elevada competência sua missão, que é a missão de todas as escolas judiciárias do país: formar e aperfeiçoar o conhecimento jurídico e técnico, mas também humanista, dos magistrados de primeiro e segundo grau e dos servidores da Justiça do Ceará, para que todos, irmanados nos mesmos propósitos, prestem sempre, como ele mesmo também sempre fez e faz, uma jurisdição atual, moderna do ponto de vista tecnológico, mas sempre tendo em mira a justiça e as realidades socioeconômicas dos jurisdicionados em um Estado como o Brasil, que se diz Estado democrático de direito. Eu cumprimento a seguir o juiz Alexandre Bezerra Sá, que tão calorosamente me recebeu, e que representa, nesse momento, o desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, atual diretor-geral da SMEC,
a quem eu agradeço a gentileza e a honra do convite para estar aqui hoje, me unindo à homenagem ao desembargador Mendes. Bem assim, com muito carinho e respeito profundo por sua trajetória, eu cumprimento também a presidenta do Tribunal de Justiça do Ceará, minha colega desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, magistrada de carreira, que enobrece agora a administração superior do Tribunal de Justiça do Ceará, e em nome de quem eu vou cumprimentar todos os demais magistrados de primeiro e segundo graus e servidores da Justiça, bem como advogados e todos os demais que estão presentes, me dando a honra, nesse momento, de ouvir a minha fala. Nesse início da minha exposição, eu não tenho vaidade de qualificar a exposição que vou fazer como uma palestra, mas eu prefiro dizer tratar-se de uma breve história sobre a experiência da justiça itinerante, a partir do ingresso desse mecanismo inovador de prestação jurisdicional na Constituição Federal de 88, pela via da reforma do Judiciário, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. E eu gostaria de esclarecer, nesse primeiro momento, qual é o meu lugar de fala. Não para que todos passem a conhecer meu currículo, mas para que possam, na verdade, melhor me situar no contexto do processo de construção da justiça itinerante, esta que agora já integra inúmeros tribunais do país, e eu espero, em breve, que também seja elaborado um outro projeto mais amplo de justiça itinerante no Tribunal de Justiça do Ceará, e vou ficar torcendo para isso. Eu sou desembargadora na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atualmente a diretora-geral da EMERGE, Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro. E fui durante 10 anos juíza do sistema Juizados Especiais no Estado. E como tal, eu era integrante do FONAGE, o Fórum Nacional de Juizados Especiais. E por volta do ano de 2000, 2001, nós nos reunimos, os juízes que integravam o Fórum Nacional de Juizados Especiais, e como estava já em curso a discussão sobre a reforma do Judiciário, nós redigimos, numa das reuniões que o FONAGE fez, baseado na experiência da Justiça Itinerante do Amapá, uma proposta, e encaminhamos essa proposta para a inserção no bojo da reforma de artigos que previssem o dever dos tribunais brasileiros de criarem a justiça itinerante. E foi uma alegria muito grande quando a reforma de 2004 veio a lume e introduziu 3 artigos, 3 normas na Constituição Federal, tratando exatamente da pauta que tínhamos encaminhado, então, ao grupo que manejava a reforma. O primeiro artigo foi o artigo 107, parágrafo 2º da Constituição, que trata da justiça itinerante nos tribunais regionais federais. O segundo, o artigo 115, parágrafo 1º da Constituição Federal, que aponta que também os tribunais regionais do trabalho deverão instalar a justiça itinerante. E, por fim, o terceiro, aquele que mais nos interessa, o artigo 125, parágrafo 7º, relativo à justiça dos estados, e eu leio essa norma porque ela é de extrema relevância. Diz o artigo 125, parágrafo 7º da nossa Constituição, com a dicção que lhe deu a Emenda Constitucional 45. O Tribunal de Justiça instalará determinantemente, a palavra instalará é uma palavra que determina aos poderes judiciários estaduais, então instalará a justiça itinerante com a realização de audiências
e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, meu lugar de fala é esse. Eu participo da Justiça Itinerante há 20 anos, desde seu nascimento legal. E eu até poderia dizer, desde antes do seu nascimento legal. É claro que é importante dizer também que o judiciário precisa ter claro que ele pode e deve, e precisa, mais do que deve, ele precisa, em muitos momentos, propor ao poder legislativo leis, apresentando projetos que otimizem e implementem a função jurisdicional de forma a ampliar o sistema de justiça no Brasil. Eu ainda considero, e com os meus mais de 30 anos de magistratura, posso dizer isso com certa segurança, ainda considero que a magistratura é tímida no momento de aplicar determinadas legislações que a empoderam, mas que, de repente, os próprios magistrados não levam adiante, como, por exemplo, a Lei de Ações Civis Públicas, que empodera os magistrados, mas que, por conta de talvez uma timidez na judicatura, nós ainda preferimos dizer que não queremos interferir no princípio de separação de poderes. Então, assim, é muito importante a gente colocar nesse início da minha fala que a justiça itinerante é produto de uma legislação que foi inserida na Constituição, de normas que foram inseridas na Constituição pelos próprios magistrados, com base numa experiência que não era, na ocasião, regulamentada por lei, que foi a experiência do Amapá, né? Mas que nos empoderou para a apresentação desse projeto, e esse projeto hoje vinga. Então, no âmbito da justiça itinerante, isso foi possível, e já agora a Emerge, e aí eu falo um pouco da casa que estou dirigindo nesse momento, através de um grupo de trabalho composto por mim e por vários juízes que atuam na justiça itinerante do Estado do Rio de Janeiro, encaminhou ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ, um anteprojeto de lei para a regulamentação da justiça itinerante no país. E aqui eu abro um parênteses. Nos compete brigar também e lutar para que as leis que possibilitem a ampliação da jurisdição que nos compete venham a lume. A gente pode e deve encaminhar projetos de lei que possibilitem a ampliação da jurisdição, principalmente no que toca os direitos fundamentais. E eu, me permitindo ainda uma pequena digressão, pontuo com grande satisfação que a lei do superendividamento, que entrou em vigor agora em julho de 2021, igualmente é produto de juízas, mais do Rio Grande do Sul, mas com uma pequena participação nossa aqui do Rio de Janeiro também, que há 20 anos lutam para que os juizados especiais e mesmo as varas cíveis tenham esse espaço onde os superendividados consumidores e cidadãos possam acorrer para receber a jurisdição adequada. Então, eu entendo que é tarefa do judiciário, como poder republicano em um Estado democrático de direito, ampliar sua atuação para fora do processo judicial, nas várias outras competências que lhe dizem respeito, principalmente agora, a partir do momento em que temos orçamentos próprios mais amplos, compostos pelos chamados fundos especiais dos tribunais, como no Rio de Janeiro é o caso do Fundo Especial do nosso Tribunal de Justiça, e no Ceará, o FERMOJU. Nessa linha, me coube implantar, regulamentar e coordenar a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 2004 e até recentemente
quando, ao tomar posse como diretora-geral da Emerge, assumiu o papel de coordenador meu colega desembargador Joaquim Domingos. Então, eu venho falar para vocês com uma experiência desde 2004 contínua no desenvolvimento e na coordenação da nossa justiça itinerante aqui do Rio de Janeiro. A justiça itinerante no Brasil, ela nasce da necessidade de os juízes se aproximarem da população brasileira, conhecendo melhor suas precárias condições de vida, suas dores, sofrimentos e as omissões do Poder Executivo em vários quadrantes dos direitos fundamentais, começando pela falta da certidão de nascimento, da documentação completa, que impede, em muitos momentos e em mais casos do que sonha a nossa vã filosofia, o acesso à saúde, à escolaridade, ao trabalho, aos benefícios previdenciários e sociais. E agora, no Rio de Janeiro, durante a pandemia, no ano passado, nós vimos a quantidade de pessoas que, por não terem certidões de nascimento ou terem certidões de nascimento incorretas ou incompletas, não conseguiam tirar a carteira de identidade e o CPF e não tiveram acesso ao auxílio que nós aqui no Rio chamamos de auxílio Covid, né? E nós abrimos, em muitos casos, o meu gabinete no tribunal, foi usado pelos colegas de primeiro grau, juízes itinerantes, que junto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, continuaram a atender essas pessoas, porque essa demanda era não só uma demanda fundamental, mas uma demanda essencial de sobrevivência das pessoas. E aqui, então, portanto, eu tenho muito orgulho de dizer que nós interrompemos a nossa itinerância com os ônibus, mas mantivemos aquela prestação jurisdicional itinerante que cabe exatamente nesses momentos de urgência e emergência. A justiça itinerante existe hoje, regulamentada em lei, aqui no Rio de Janeiro, ela está no nosso Código de Organização Judiciária, ou então por resoluções em outros estados da federação, como Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e também no Ceará, em vários outros estados do Brasil, com pautas diferenciadas, mas isso não importa. O importante é que a justiça itinerante chegue, seja minimamente regulamentada pelos tribunais e passe a atuar. Porque a justiça itinerante não é somente uma justiça móvel. Ela não se presta exclusivamente a ações sociais eventuais ou casamentos comunitários coletivos. E tampouco é aquela justiça móvel de acidentes de trânsito. Isso não é a justiça itinerante. Isso é uma justiça móvel, uma justiça que se movimenta, pautada em critérios administrativos e gerenciada por bons servidores da justiça, mas não é uma justiça itinerante. A justiça itinerante é um novo microsistema de justiça. E, por isso, o juiz tem que estar presente a bordo do ônibus, a bordo dos barcos, na boleia do caminhão, porque sem juiz presente, promotor e defensor, não há justiça itinerante. Pode haver uma justiça móvel, uma justiça que vai a determinados locais, mas não é aquela justiça itinerante pautada pela emenda constitucional, porque a emenda constitucional, na verdade, ela faz uma reforma do judiciário, dentro de uma Constituição, que é uma Constituição cidadã. E essa Constituição cidadã, ela prevê, sempre previu, né, que fossem sedimentados e concretizados os direitos fundamentais. E só quem pode concretizar direitos fundamentais que não foram implementados pelo Executivo é a magistratura, são os juízes, né? Então, esse microsistema, ele precisa, por exemplo, ter um protocolo específico no sistema PJE,
ou outro sistema qualquer informatizado de processos utilizado pelos tribunais. Os processos nascidos na itinerância precisam de uma agenda anual de antemão conhecida das populações locais. E essa agenda fixa, ela tem que ser constante. Os processos judiciais, eles podem ser finalizados pela conciliação, e devem, porque esta é uma pauta importante da jurisdição nacional, as pautas de conciliação, mas essa não é a única pauta da justiça itinerante, porque a bordo do ônibus, a bordo dos barcos, nas escolas onde o magistrado vai estar, ele, na verdade, dará também sentenças homologatórias, se for o caso, ou condenatórias e declaratórias, porque o que nós temos é uma nova formulação de prestação jurisdicional, e não somente um ônibus que vai fazer mutirão de conciliação. Claro que ele pode ser usado, o ônibus, o barco, uma justiça móvel, pode estar fazendo um mutirão de conciliação, mas isso tampouco será a justiça itinerante prevista pela Constituição. É preciso compreender que a justiça itinerante presta jurisdição ampla para questões de família, registros em geral e de nascimento em particular, por certo, órfãos e sucessões, principalmente para alvarás. Às vezes, as pessoas levam anos para conseguir levantar uma pequena verba que um pai ou uma mãe deixou de fundo de garantia. Então, a justiça itinerante tem essa finalidade, né? Levantar, então, esses pequenos valores, pode e deve fazer interdições. Nós temos uma pauta imensa de interdições, com nomeação de termos de curatela a bordo do ônibus, eventualmente com a presença de psiquiatras, ou mesmo sem psiquiatras, porque a anamnese de certas doenças psiquiátricas é muito facilmente feita pelo juiz, a bordo do ônibus ou a bordo do barco, né? E não são só os deficientes mentais e emocionais que são sujeitos às interdições, também os idosos, né? Que são os mais vulneráveis, né? Então, essas pessoas mais vulneráveis, elas passam através da justiça itinerante a ter um acesso facilitado a seus benefícios previdenciários. No Rio de Janeiro, um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos uma grande ação da justiça itinerante num asilo de pessoas doentes mentais, onde 50% das pessoas que ali estavam não tinham parentes, não falavam e não tinham documento nenhum. Então, esse asilo estava funcionando para 100% de seus abrigados, de seus doentes, com 50% da verba previdenciária que tinha direito a receber. E aí é claro que um asilo como esse vai estar em situação precária. E, por certo, todas as questões de juizados especiais têm lugar cativo na itinerância, na justiça itinerante. Além de questões relativas à área civil, como possessórias, que, via de regra, criam conflitos que podem levar à morte. Nesse jaez, considero importante referir também que a justiça itinerante, desde sempre, passou a trabalhar com uma pauta de cooperação judiciária, que, desde a entrada em vigor do CPC de 2015, passou a constar expressamente na lei, no artigo 6º, preliminarmente interpretado somente no que diz respeito ao juiz e às partes do processo, né? Então, num primeiro momento, se você olha para o artigo 6º do CPC 15, você vai enxergar somente um dever de cooperação entre o juiz e as partes e os advogados. Mas, atualmente, por força da resolução do CNJ 350 de 2020, firma-se o dever das diversas esferas judiciárias do país cooperarem entre si
para uma maior eficiência e atingimento da solução efetiva e satisfativa dos processos judiciais. Com essa dinâmica, o Conselho Nacional de Justiça, que também regulamentou o dever dos judiciários no país de implantar a justiça itinerante, com a recomendação número 37 de 2019, esclarece, e eu cito um pequeno trecho da resolução 350 do CNJ, no artigo 5º, que diz o seguinte: a cooperação judiciária nacional, pode ser realizada entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Sabe o que a resolução está dizendo aqui? Que a gente pode trabalhar a justiça estadual junto com a justiça federal, que já, na verdade, acontece em muitos momentos, em comarcas onde não há juiz federal, o juiz estadual assume isso, né? Mas que isso pode ser agora expandido para que nas justiças itinerantes isso seja possível. E também, quando a Justiça Federal está sobrecarregada, pode haver uma concertação entre tribunais estaduais e federais para que a judicatura caminhe com mais celeridade. E o inciso 2º do artigo 5º da Resolução 350 diz que a cooperação judiciária nacional pode ser instrumentalizada por auxílio direto, atos concertados, atos conjuntos e outros instrumentos. E eu já vou mostrar para vocês como é que isso funciona. E pode, e eu peço atenção ainda um pouco ao artigo 1º da Resolução 350 do CNJ, porque essa cooperação entre justiças, ela pode ser ativa, passiva e simultânea entre os órgãos do Poder Judiciário, inclusive interinstitucionalmente. E essas normas, elas convergem para o sucesso de algumas justiças itinerantes que eu acompanho e acompanhei Brasil afora, principalmente quando escrevi a minha tese de doutoramento. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo curtinho, que faz a Justiça do Estado de Rondônia, né, essa justiça itinerante, que é talvez um pouco alienígena para nós, que somos de grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, ou de Fortaleza, né? E como é que os juízes da justiça itinerante de Rondônia levam os magistrados e toda a equipe da justiça em datas certas, previamente comunicadas a inúmeras comunidades ribeirinhas ao longo do rio Madeira, em itinerâncias que duram muitas vezes mais de 15 dias, em que toda a equipe do Poder Judiciário, e eu também aí incluída, e vocês vão ver quem mais esteve na Justiça Itinerante de Rondônia, e é claro que magistrados, promotores, defensores e servidores da Justiça, dentre outras instituições e funcionários públicos que trabalham nessa ideia de cooperação judiciária, e que permanecem todos juntos no barco, trabalhando diariamente nessa quinzena, inclusive sábados, domingos e feriados, atendendo as populações locais e concretizando uma parceria eficiente com a Justiça Federal para causas que digam respeito a esta jurisdição. Eu vou pedir para passar o filme de Rondônia, e só antes, esclarecendo, um mês antes da Justiça Itinerante chegar, o Tribunal de Justiça de Rondônia envia oficiais de justiça para todas essas comunidades com o calendário de atendimento. Por favor, soltem o filme. Duas vezes por ano, uma grande operação é realizada no Rio Madeira para atender aos ribeirinhos. É a Justiça Rápida Itinerante, um projeto pioneiro executado desde 1982, que a Justiça de Rondônia institucionalizou em 2000. O barco leva cidadania e dignidade para quem nem sempre tem condições de pagar passagem para ir até a cidade. Entre os serviços oferecidos pela Justiça, emissão de documentos, casamentos, divórcios,
cobranças, reconhecimento de paternidade, benefícios, entre outros casos de competência da Justiça Especial. No caso da Justiça Fluvial, andamos até 200 quilômetros de distância para atender essas pessoas, que não teriam dinheiro e muitas vezes nem tempo para vir à cidade. Isso tudo envolve gastos com embarcação, com alimentação, com servidores. O barco é contratado, alimentação é adquirida, cozinheiros, servidores dormem no próprio barco, audiências são realizadas no barco. A região norte, ela tem as peculiaridades que diferem do sul e do sudeste e do nordeste. Nós temos as nossas vias tradicionais, vias de acesso, que não são as estradas de chão, são os rios. E esses rios, eles são navegáveis, todos eles. Nós precisamos do quê? Estar presente em todas as comunidades. E eles encontram na autoridade do Poder Judiciário esse amparo, esse travesseiro para descansar a cabeça, né? Para buscar o afago, buscar resolver seus problemas, suas questões, até questões de escola, problemas de educação nos trazem. Como as distâncias às vezes impedem, o próprio trabalho impede a locomoção, para facilitar o serviço a gente vai buscar. É importante para a gente demonstrar que nós estamos abraçando a comunidade como amigos e não como um magistrado. É bem diferente você tratar as pessoas como iguais do que como o juiz e o jurisdicionado. É um fator também que humaniza o juiz, né? O juiz, tendo conhecimento da situação das pessoas, pode ter conhecimento da situação da sociedade que ele vive. Isso é muito importante, né? A humanidade no julgar, né? Saber que está julgando com direito, com fatos e provas, mas também estar além de ser processo, são pessoas que estão por trás desses processos. São pequenas causas, mas que geram conflitos grandes. Então, você vê uma intermediação, a presença do judiciário aqui nessa região, uma simples audiência, um bate-papo, uma conversa, a gente resolve a questão de forma até tranquila. Além de todas aquelas ações que a Justiça usualmente faz, na vara de família, questões de dívidas, esse ano o enfoque foi muito do enfoque da cidadania, diretamente relacionado ao problema das cheias. Essa questão de possessória de direito de vizinhança, ela é muito delicada. Então você tem que vir em loco, tirar fotos, mostrar para os dois lados, no caso aí são várias pessoas, associação, administração do distrito, você precisa mostrar para eles, no local exato, o que nós vamos pôr no papel para que todos entendam e cumpram. A Justiça Rápida de Rondônia é um exemplo nacional que faz por merecer todo o nosso aplauso e passa a ser um exemplo de vida para todos nós juízes, que às vezes muito distantes, em confortáveis gabinetes, não sabemos o que está sendo feito nas barrancas dos rios brasileiros. Então, é uma experiência extremamente interessante e inesquecível, eu posso dizer isso para vocês, porque na pesquisa de tese que eu fiz para o meu doutorado, eu visitei todas as justiças itinerantes que tinham uma pauta regular de atendimento amplo, né? Eu não visitei aquelas que eram simplesmente eventuais ou só faziam poucas coisas. E eu tenho até
uma grata satisfação de dizer aqui para o doutor Alexandre, que está representando o doutor Francisco Luciano, que eu ontem tive a notícia de que o desembargador Raduan Miguel, que aparece no filme, assume, a partir de fevereiro, a Escola Judiciária de Rondônia. E eu e o Raduan é um dos também fundadores da Justiça Fluvial de Rondônia. Nós temos há muito tempo um compromisso de que convidaríamos os juízes de todos os estados do Brasil, através das respectivas escolas, e, é claro, aqueles que quisessem, né, para verem esse trabalho in loco, para verem a diferença que esse trabalho gera, não só na vida do juiz, mas na vida das pessoas, né? Então, essa experiência, ela foi realmente muito interessante, essa experiência que eu vivenciei, porque eu também sou uma mulher da metrópole, né? Eu sou urbana por excelência, né? Então, eu confesso que fiquei absolutamente surpresa, e hoje, quando me dizem, né, vamos digitalizar todos os processos judiciais, eu me arrepio toda, porque para mim foi uma surpresa enorme ver que em uma quantidade enorme também de locais do Brasil não se tem acesso nem a transporte, que dirá a internet. Vocês viram ali o filho carregando a mãezinha escada abaixo na barranca do Rio, né? Esses lugares não têm internet. Não, porque o barco do exército vai estar ali próximo. Mesmo que eventualmente se tenha um ponto desses com internet, as outras dezenas de comunidades não terão. Para os senhores terem uma ideia, nós levamos para presentear escolas ao longo do Rio Madeira, em algumas dessas comunidades em que paramos, há escolinhas onde um professor ou uma única professora atende todos os níveis na mesma sala. Nós levamos enciclopédias para presentear os professores. Eu acho que os mais jovens que estão aqui, a Mariana, o Alexandre, nem sabem o que é enciclopédia, né? Porque o pai Google está aí à disposição de nós e de vocês, e certamente dos mais jovens, desde sempre. Então, assim, e a alegria que a professora e o professor receberam as enciclopédias é uma coisa, para mim, inesquecível. Então, você dizer que vai haver agora um sistema de justiça totalmente informatizado é você excluir uma parcela, outra vez, enorme de cidadãos brasileiros do sistema de justiça. Então, assim, uma coisa interessante também no filme, que o filme mostra, e eu trouxe o filme justamente para falar dessa coisa da cooperação que eu acabei de mencionar, a gente tem uma mesa enorme no barco, do lado direito, né, de quem olhou, onde havia estagiários de uma universidade que estava recolhendo demandas através de seu escritório modelo e da sua professora de processo civil, demandas que seriam distribuídas ou junto ao INSS em Porto Velho, ou então junto aos juizados especiais federais de Porto Velho, né? Então, assim, muito interessante esse sistema de cooperação entre uma universidade privada e o sistema da justiça itinerante do Tribunal de Justiça Estadual, para fins de coletar demandas de jurisdicionados que precisavam, na verdade, da prestação jurisdicional administrativa ou federal. Então, isso é cooperação judiciária. Isso é exatamente o que o CNJ espera de nós. Que nós agora quebremos não só as fronteiras das competências estritas da nossa judicatura, mas também que possamos estar nos auxiliando mutuamente com esse ferramental mais novo, né? Então, o que nós fizemos lá no barco da Justiça Itinerante de Rondônia, além dessas questões atinentes ao INSS? Fizemos transformação de uniões estáveis em casamento, e aqui eu paro para esclarecer,
porque o que eu vi na minha pesquisa, até mesmo nas justiças itinerantes, foi que quando os tribunais anunciam casamentos coletivos, eles estão falando da cerimônia pós-habilitação no casamento. E não é isso que nós fazemos no Rio de Janeiro. E isso é uma pauta criada pelos nossos magistrados. Nós, na verdade, numa audiência com o casal e 2 testemunhas, reconhecemos que aquele casal vive em união estável e, na forma do que diz a Constituição, imediatamente após o reconhecimento dessa união estável, perguntamos ao casal se querem se casar. E fazemos o casamento sem habilitação, porque, na verdade, estamos transformando a união estável em casamento. E esse casamento, obviamente, vai valer desde o início do marco temporal da união estável. E é isso que começamos também a introduzir nas justiças itinerantes que visitamos. Então, se fez reconhecimento de paternidade, expedimos certidões de nascimento e retificamos certidões de casamento com a presença do tabelião do registro civil, do notário do registro civil de pessoas naturais a bordo do barco. Havia também a bordo do barco esse notário, assim como em outras que eu conheci do mesmo modo. Roraima foi a mesma coisa quando fomos para a reserva Raposa Serra do Sol. Havia uma notária que estava presente e levou as certidões de nascimento, expedia na hora e entregava já para as pessoas, né? E aqui também abro um parênteses, porque os colegas podem estar se perguntando, mas ela foi para a reserva Raposa Serra do Sol, aquilo é uma reserva indígena. O que ela foi fazer lá? Expedir certidão de nascimento para os indígenas, mas eles já têm o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Pois é, então mais uma surpresa, né? O RANI é insuficiente quando o indígena precisa de atendimento pelo SUS. Quando ele precisa ser operado de uma apendicite, precisa tratar de uma pneumonia, tem diabetes, né? Ele, na verdade, só pode ser atendido se ele tiver certidão de nascimento de branco. Então, nós fomos para a reserva e expedimos, ao final de uma semana de ação, cerca de 200 certidões de nascimento. E os meus colegas do Rio de Janeiro ainda fizeram parte de uma outra iniciativa na fronteira entre o estado do Amazonas e Roraima e atenderam os Vaimiri-Atroari numa grande maloca coletiva e expediram 2.000 certidões de nascimento em 5 dias para todos os indígenas pequenos, mais velhos ou idosos daquela etnia. Justamente para possibilitar não só atendimento pelo SUS, mas também daqueles jovens que querem sair da aldeia e querem estudar, por exemplo, na cidade. Para você estudar na cidade, você precisa ter documento. Para você almejar cotas indígenas, você precisa ter toda a tua documentação de branco. Senão você nem entra na escola, nem faz vestibular. Então, assim, essas pequenas situações são situações importantes que o juiz não conhece, né? Nós chegamos a emitir certidões de nascimento para pessoas mortas. Pessoas que, obituadas, nunca tiveram suas certidões de nascimento, por faz ou nefas, e no momento de seu óbito, os parentes, para não jogarem na vala comum, né, queriam enterrá-las e, para enterrá-las, precisavam da certidão de óbito e, para ser expedida a certidão de óbito, precisavam da certidão de nascimento. Além, é óbvio, né, dos problemas possessórios, que também é mencionado por um dos colegas no filme, né, problemas com servidões de passagem nessas áreas, e eu sei que no sertão cearense também tem isso, porque eu tenho amigos na Defensoria Pública do Ceará e a gente tem conversado muito sobre isso, as questões possessórias no sertão cearense. Então, questões possessórias são o início de um crime de morte. Então, até para que nós no crime não tenhamos tanto trabalho, deveríamos fazer uma prevenção nessas questões, né? Então, a experiência para os magistrados e todos os que participam é inovadora.
e muda completamente a cabeça e a alma do juiz, que nunca mais será o mesmo depois. E que, inclusive, o que é muito interessante, o juiz vai buscar implementar fórmulas e procedimentos mais simples e até desprocessualizados na sua judicatura ordinária. Então, quando eu disse, por exemplo, que nós fazemos interdições sem necessidade de perícia psiquiátrica, porque é uma das dificuldades maiores que os juízes de família, de órfãos, enfim, aqueles que têm competência para as interdições têm, é ter médicos psiquiatras, né, que façam a anamnese do doente. E é tão mais simples quando a mãe traz um filho que obviamente tem uma síndrome de Down muito forte e que precisa, mesmo que de uma interdição parcial, né? É tão mais simples a desnecessidade dessa perícia médica, né? O próprio juiz pode, com a audiência que ele faz, estar, então, dando a sentença de interdição, a pessoa já sai interditada com termo de curatela assinado, e ela própria vai levar, né, o seu termo para o INSS, e o cartório da Justiça Itinerante manda, então, aquele termo para o registro de interdições e tutelas. Enfim, eu vou mostrar agora um outro filme, que é um filme também institucional, da Justiça Itinerante do Rio de Janeiro. Né? Mas não sem antes dizer para vocês que no Rio de Janeiro nós temos uma pauta muito diferenciada. Em primeiro lugar, nós temos uma pauta, e eu me orgulho muito de dizer que nós voltamos com todas as justiças itinerantes do estado do Rio de Janeiro, já desde o início do ano, mas nós fazemos, em primeiro lugar, o atendimento a internos e internas do sistema penitenciário. Agora, há 15 dias atrás, retornamos ao primeiro dos grandes presídios no estado do Rio de Janeiro, numa parceria do Tribunal de Justiça com a SEAP, a Secretaria Estadual de Assistência Penitenciária. E para que a gente vai nos presídios? Não é para fazer mutirão de benefícios para soltar ou não. Também podemos fazer isso, mas não é só para isso e não é apenas nessa linha. Nós vamos cuidar da vida do interno e da interna que está para sair, ou que não está para sair e precisa regularizar determinadas coisas, como, por exemplo, um homem que está condenado a cumprir 10 anos de pena, tem um filho, mas não registrou o filho. Então, o filho não pode visitá-lo. Então, nós fazemos o reconhecimento de paternidade desse pai que está preso, dessa criança que a mãe vai levar numa audiência dentro do presídio. E com base nessa certidão de nascimento com o reconhecimento de paternidade, ela pode buscar a carteirinha para fazer a visitação. Nós casamos também os internos para que eles recebam a visita íntima. É um dos maiores sonhos, são 2 sonhos, do interno e da interna do sistema penitenciário. Alvará de soltura e visita íntima. Enquanto um não chega, o outro é o mais importante. E essas visitas íntimas são muito mais facilitadas quando as pessoas são casadas. E o esquema é exatamente o mesmo dessa pauta de transformação de uniões estáveis em casamento. Ou, se nunca viveram juntos, mas se iam casar e acabaram não casando porque foi preso o homem, fazemos a habilitação e depois o casamento é realizado no presídio, né? Nós fazemos também, essa é a segunda pauta da nossa Justiça Itinerante do Rio, além de tudo que nós já dissemos, que faz parte da competência do juiz itinerante, atendimento de pessoas trans, de requalificação de nome e gênero, junto à Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Todas as nossas justiças itinerantes, e são 17 no estado todo, elas podem fazer essa requalificação. Mas nós temos um determinado ônibus que atende todas as quartas-feiras na Fundação Oswaldo Cruz, fundação que se tornou conhecida de todo o Brasil, porque é a nossa grande fundação brasileira que disponibilizou
as vacinas contra o Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz tem um atendimento a pessoas transgêneras dentro da fundação, e a maior demanda era exatamente a requalificação. Então, temos um ônibus lá, que não é específico para isso, mas que tem atendido, para vocês terem ideia, pessoas trans de todo o estado, quiçá de outros estados do Brasil. E o juiz, então, com a Defensoria e com o MP, estabeleceu um protocolo de documentação que a pessoa tem que trazer para dentro do processo, e é feita essa requalificação para que a nova certidão de nascimento saia com o nome, antigo nome social, que passa a ser o nome real, né, daquela pessoa, e também alterando o gênero. Nós fazemos atendimento em 7 favelas da cidade do Rio de Janeiro, né? 7 favelas em que a gente tem muitas demandas que antes da nossa presença, claro que não de um modo integral, tudo que a gente diz, na verdade, tem que ser um pouco relativizado, porque a judicatura não é mágica, e vocês sabem disso porque aqui ninguém é criança, né? Então, mas nós estamos num espaço onde antes esse espaço era na verdade, preenchido pela criminalidade. E eu nem vou diferenciar a criminalidade do tráfico com a criminalidade da milícia. Eu vou simplesmente diferenciar que nós estamos num espaço, ou quando nós estabelecemos uma sentença de alimentos, nós, na verdade, estamos ocupando um espaço que é nosso do Poder Judiciário, e não estamos deixando que isso permaneça em mãos de terceiros estranhos à jurisdição, né? E que resolvem as coisas de formas, vamos dizer assim, sendo bastante suaves, fora da lei, né? Então, esse espaço é nosso, e as justiças itinerantes das favelas do Rio de Janeiro têm tido uma apreciação por parte dos moradores de muito aplauso. E, por fim, nós fazemos um atendimento no centro da cidade do Rio de Janeiro, naquilo que chamamos de justiça itinerante dos registros. Eu vi que o Tribunal de Justiça do Ceará está começando com a ideia, ou já implementou há algum tempo a ideia da justiça do subregistro, para a erradicação do subregistro. Penso que essa pauta inicial é super importante. Nós também começamos no Rio de Janeiro com essa pauta para erradicar o subregistro, e só rapidamente eu lembro, subregistro de nascimento é a diferença entre aquelas DNVs, declarações de nascido vivos, que são expedidas pelas maternidades e que devem ser depois levadas ao cartório do RCPN para serem, então, transformadas em certidões de nascimento, né? Então, no primeiro momento, você acabar com esse gap do subregistro é super importante, mas você acaba com muita rapidez. E o que vai sobrar são todas aquelas pessoas que não nasceram em maternidades, ou que não têm DNV por qualquer motivo, perderam a DNV, são adultos e nunca foram registrados. E aí eu volto a mencionar, embora parco algum conhecimento que eu tenho do estado do Ceará, como eu tenho também conhecimento dos demais estados do Nordeste, onde essas questões são muito presentes. Essas questões são muito presentes. Pessoas que nunca foram registradas. E é muito interessante que na Justiça Itinerante do Registro, lá na Praça 11, às vezes a gente, num único dia, expede mandado para o RCPN próprio, expedir 18, 30 certidões de nascimento de uma mesma família. Não estou falando de pessoas diferentes, não. Uma mesma família que desde a bisavó não tem certidões de nascimento. Então, é uma coisa assim, muito dramática, porque você pensa que essas pessoas elas não entram nas estatísticas oficiais dos governos federal, estadual ou municipal. Então, nós hoje administramos, dos nossos milhões de brasileiros, nós administramos um Brasil para, e eu vou ser otimista, 50%.
Porque os outros 50% não são cidadãos sequer para terem títulos de eleitor e votar. Então, assim, toda essa pauta da justiça itinerante do registro é importantíssima. E ela deve, depois de superada ou concomitantemente com o subregistro, ser expandida para os registros tardios, as certidões, as segundas vias inacessíveis. Porque no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, né, a gente tem muito essa questão da segunda via inacessível. Nós somos um estado que recebe os migrantes, e ao receber os migrantes, às vezes a gente os recebe sem nenhuma documentação. E eu nem vou falar da população em situação de rua. Isso seria pauta para uma outra fala minha, para uma outra exposição. Eu estou falando daqueles que perderam as suas certidões, os seus documentos, todos os seus documentos, e você só tira o documento com certidão de nascimento, né? E mais, uma outra coisa também extremamente relevante, que é da pauta dos registros, são as retificações. É inacreditável que depois de uma longa batalha para receber finalmente a sua certidão de nascimento, você leve a certidão de nascimento ao RCPN e essa certidão de nascimento seja, quer dizer, desculpa, você leva a sentença do juiz ao RCPN e a certidão de nascimento seja expedida com erro. Erro de data, de ano, de letra, de nome de pai, de nome de mãe, de gênero. O sexo, nós temos, assim, histórias incríveis para contar, né? De Maria José da Silva, registrada como sexo masculino. E na hora que ela vai registrar os filhos, é uma celeuma, né? É uma celeuma, porque ela não pode registrar os filhos, né? Enfim, todas essas questões são questões importantes quando você pensa certidões de nascimento e registros. Então, é só aqui uma sugestão que eu dou, né, para o Ceará, para ampliar. Quando você fala de direitos fundamentais, você nunca amesquinha, você sempre amplia a pauta, né? E onde a lei não diminuiu a jurisdição, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, eu vou pedir, por favor, que agora seja mostrado o nosso filminho lá do Rio de Janeiro, da Justiça Itinerante, que funciona em 3 locais. Por favor. A população é muito desconfiada em relação ao juiz. A população, ela não confia tanto como a gente gostaria que ela confiasse. A população quer ser representada, a população quer fazer valer os seus direitos. O juiz tem que ser camarada, tem que ser amigo, tem que ser acolhedor, tem que ser receptivo, enfim, tem que se mostrar igual a eles. O que nós queríamos num primeiro momento era dar acesso ao judiciário àqueles cidadãos de cidades pequenas, cidades com baixo IDH, cidades que tinham, de repente, poucos meios de transporte, com distritos muito distantes do Fórum Central, para que essas pessoas também conseguissem acessar o judiciário, que é, na verdade, o primeiro passo do acesso à justiça. A presidência do tribunal convidou um grupo de juízes que trabalhavam com a questão da cidadania, do fortalecimento da cidadania, e nós estabelecemos, então, algumas metas, algumas etapas de implementação desse programa Justiça Itinerante. Que consistia em levar a justiça aos municípios recém-emancipados que não eram comarcas e aos distritos longínquos cujos moradores não tinham condições financeiras e às vezes até geográficas de acesso ao fórum da sua cidade. O berço da justiça itinerante, na verdade, é a Constituição Federal. A Constituição de 1988 é uma Constituição cidadã. Então, um dos princípios pelos quais a Constituição quer fortalecer a cidadania é a facilitação do acesso à justiça. Com isso,
A Constituição, no artigo 125, parágrafo 7º, cria essa fórmula diferenciada de acesso à justiça. Tanguá tinha sido recém-emancipado, não era comarca ainda, como não é até hoje. E o tribunal escolheu Tanguá para ser, digamos, o plano piloto. O ônibus vindo até Tanguá possibilita que as pessoas se sintam próximas da justiça e até se sintam, até de certa forma, prestigiados. O juiz vindo, o promotor, o defensor vindo até eles. Tanguá tem 30 mil habitantes. A gente já deve ter atendido mais de 20 mil. Seguramente 2/3 da população de Tanguá. Não é aquele processo que leva 2 meses, 3 meses até o réu ser citado, depois mais 3, 4 meses até uma audiência acontecer. Não, aqui a celeridade é que manda. Cidadão que não conseguia ser citado, e aí a gente estava fazendo a justiça itinerante do ônibus, e aí chegou a ex-esposa, ele tá ali no ônibus, no ponto de ônibus, que ele vai pro trabalho. E eu fiquei aqui olhando, e ele tá ali. E aí saiu todo mundo e foi atrás e citou o réu no ponto de ônibus. Você tem que ser igual a eles. Você tem que ser um José e uma Maria ao mesmo tempo. E resolver o problema. A pessoa entra com o problema e sai com ele resolvido. Fala com o juiz assim, mas o seu juiz, senhor, mas eu posso falar com o senhor? Claro que pode, está falando comigo. Então aquela pessoa que era descrente, ela fica fã da justiça itinerante, ela fica uma admiradora. As pessoas tinham um sentimento de inexistência de justiça, sobretudo no interior, nos mais longínquos cantões e tal. Nós estamos desfazendo essa ideia de que a justiça não é uma coisa concreta. Acabou-se aquela história de que as pessoas não poderiam pedir jurisdição porque não tinham como ir até o fórum. Na verdade, o judiciário hoje vai até a população, que é o que a gente faz em Tanguá. Caxias é um município geograficamente muito extenso, rico, mas com abismos sociais gigantescos. Áreas rurais, como a gente tem em Xerém, áreas extremamente violentas, como a gente tem alguns distritos aqui, como o 3º distrito. Tem pessoas assim que a itinerante atinge que nem a própria Defensoria Pública imaginava que permanecia sem acesso à justiça. Primeiro que não tem aquela diferença de altura que algumas varas ainda têm, da mesa do juiz para as partes, Aqui nós estamos no mesmo plano, Aquela pessoa que não tem nem dinheiro para ir no fórum, chega com a sua bicicletinha aqui, estaciona e tem um juiz. As pessoas têm agora o hábito, o costume, tanto é que quando o ônibus por algum motivo não tem, ou vai para recesso, e elas, vocês vão parar de funcionar? Vocês vão parar de... Não, a gente está aqui, só a gente vai parar uma semana, mas depois volta. O Estado, para poder chegar perto da população, para poder fazer com que essa população seja cidadã de verdade, não basta só pacificar. Isso tem que vir acompanhado do serviço, tem que vir acompanhado do saneamento, da luz, da justiça, principalmente, porque acabam aqueles chamados tribunais de exceções, e onde os traficantes efetuavam julgamentos, onde a população, diante dos seus problemas, procurava membros do tráfico para levar os seus problemas a eles, e eles acabavam resolvendo. Era uma falta do Estado naquele local. E a itinerante visa justamente acabar com isso. Por quê? Com a colocação dos ônibus dentro das comunidades,
aproximam-se o juiz, o promotor e o defensor dessa população mais carente, que sem isso não teria às vezes muitas condições financeiras de chegar ao fórum. Logo no início da itinerante, quando ela começou, a população tinha ainda muito receio de se aproximar. Era um movimento até inicialmente baixo do que se esperava em relação ao tamanho da comunidade, a demanda não era muito grande. Para tentar acabar com esse medo da população, a própria doutora Gáulia, ela começou a panfletar, levou uma série de juízes recém-empossados e se espalharam pela Vila Cruzeiro, começaram a entrar pelas ruelas de lá, levando panfletos itinerantes. Começou a haver uma mudança cultural na região. As pessoas viam muitas vezes a polícia de forma negativa, ou viam o Estado de forma negativa, de uma forma geral. Com a itinerante, as pessoas começaram a ver que o Estado não era o Estado repressor que estava lá para punir, mas sim o Estado que estava lá para abraçar, para trazer aquelas pessoas para perto dele e integrando elas à sociedade. Você sai um pouco do gabinete, sai um pouco daquele castelo afastado do mundo, botar dessa forma, e daquele ambiente refrigerado, mais tranquilo e silencioso, e você vai aonde a massa da população se encontra. O Poder Judiciário ali presente e se expandindo, se entranhando naquela comunidade de uma forma muito suave e muito sutil, porque são os próprios moradores que veem os benefícios e que vão relatando para os outros. O pai era pai de santo. Foi uma moça que entrou com ação de guarda contra o pai de santo. Aí todo mundo tava com medo de ir lá citar o cara lá no terreiro dele. Aí o pessoal foi citar o cara lá, aí ele topou acompanhar, ele voltou junto. Aí conversando com todo mundo, descobriu-se que, na verdade, a moça, era viciada em entorpecente, a que tinha pedido a guarda, era viciada em entorpecente. Ela estava com uma guarda de fato rápida da criança e tinha roubado já coisa dos outros, visto que a mãe, na verdade, era péssima ali, e o pai, que era o suposto que não estaria respeitando a guarda, que é o pai de santo, seria a melhor pessoa para ficar com a criança ali no meio. E foi invertida a guarda na hora e transferida para ele. Nossa vida jurídica, para qualquer acadêmico de direito, enfim, se resume num único princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. A partir desse princípio da dignidade da pessoa humana, a gente consegue resolver basicamente todos os problemas jurídicos das pessoas. Acreditar que no Brasil, no século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, ainda existem pessoas que não têm o registro civil de nascimento. Então, são totalmente alienadas das coisas que o governo oferece. Não tem. A gente vê que o Poder Judiciário pode fazer isso, pode colaborar. Para o magistrado é ver a justiça acontecer. O juiz inacessível, de todo em seu gabinete, aquilo, graças a Deus, hoje é uma visão arcaica. O juiz é real, o juiz está ali perto deles, o juiz está ali para ajudar, o juiz está ali para ser um instrumento de mudança de comportamento. Um trabalho social que o tribunal vem fazendo, entendeu? Indo até a população, que facilita muito, que tem muita gente que deixa de procurar o judiciário, porque às vezes você tem que gastar mais de um dia de trabalho para poder entrar com uma ação. E a maioria já consegue resolver isso na primeira audiência que participa aqui dentro do ônibus. A gente via que em vários fóruns do interior, por onde eu andei, havia aquele famoso aviso, né? É proibido entrar no fórum de chinelos ou de bermudas, ou sem camisa. O juiz, então, para atingir, por exemplo, o pescador, que não consegue calçar sapatos fechados, justamente porque os pés dele são maltratados pela labuta diária, né? Na areia, no sol, na água do mar, é o juiz que tem que ir até o pescador. Da cidadania, tem que pegar mata. Em termos de mobilidade e justiça, eu vejo a figura do encontro. Você só soluciona problemas quando você propicia o encontro. E a justiça itinerante, na forma preconizada pela Constituição Federal, se pauta justamente por esse encontro. Não mais uma ida da população aos palácios da justiça, mas o encontro dos juízes com a cidadania.
Então, essa é a nossa Justiça Itinerante do Rio de Janeiro, um pouquinho para vocês. Eu vou terminar, mas não sem antes citar ainda duas coisas que são importantes. Uma que aparece no filme, quando o promotor de justiça diz: e aí a doutora Gáulia levou os juízes novos para dentro da favela para panfletar sobre a justiça itinerante. Então, isso é verdade. A Infam, e eu agora faço parte do sistema Infam como diretora-geral da escola, ela tem dinamizado pautas pedagógicas alternativas para sensibilização dos juízes, e nós estamos preparando o nosso curso de iniciação, que provavelmente ainda vai ter início esse ano, porque o concurso que estava suspenso está acabando, né? E eu acho que você visitar determinados locais e ver determinados locais é muito importante, porque nós ainda somos, na grande maioria, um percentual muito grande de magistrados ainda vem das classes médias, funcionários públicos, né? Famílias de funcionários públicos. Nós somos funcionários públicos, então é uma classe média, média alta. Então, nós não temos muita informação, não temos muita noção de como as pessoas para as quais nós também judicamos, né? Porque nós judicamos para todas as pessoas, para os ricos e para os pobres. E ainda existe hoje uma categoria abaixo da linha da pobreza. Para essas também judicamos. Então, é importante essa noção real. E hoje assumiu no CNJ o juiz, nosso colega Roberto Faragalli, que é juiz trabalhista e é professor doutor da Universidade Federal Fluminense. E só para vocês terem uma ideia do que é que a pauta da escola de direito do trabalho, a pauta da escola do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, sob a direção do Faragalli, que acabou há pouco tempo, fez. Ele fez os juízes novos participarem de um treinamento de circo para trabalhar a questão do trabalho em equipe da gestão. Mas, mais do que isso, ele tem um projeto maravilhoso que se chama Entendendo o Trabalho Subalterno. E como é que esse trabalho subalterno é para ser entendido? Ele colocou, claro que tudo juízes voluntários, né? Só quem quer, não é obrigatório, é tudo voluntário. É que nem quando você vai fazer doutorado, que tem as disciplinas obrigatórias e as facultativas, né? Ele colocou vários magistrados, inclusive de segundo grau, trocando de papel com garis. Uma juíza serviu café no órgão, no tribunal pleno do tribunal dela, e não foi reconhecida pelos colegas, com jardineiros e motoristas de ônibus. Então, assim, trocadores de ônibus, na verdade, né? Então, assim, o Faragalli agora está no CNJ. Então, vem novidade por aí. Nós, como escolas de magistratura, temos que entender essa pauta. E, para finalizar, eu queria só dizer que a regra constitucional do inciso 35 do artigo 5º, que é: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, essa norma tem que ser reinterpretada de uma maneira atual, né? E essa maneira atual, a meu sentir, a Constituição parece inaugurar um novo dever dos juízes, um dever de agir, inclusive, eventualmente, de ofício, diante de pretensões veiculadas pelos cidadãos em caso de lesões a direitos fundamentais, mormente quando houver omissão dos órgãos públicos encarregados de garantir tais direitos ou omissão da própria lei, podendo-se falar em um princípio da responsabilidade democrática dos titulares do poder público perante os cidadãos. E essa citação é de Mauro Capelletti. Obrigada a todos e todas pela atenção. Muito bom, desembargadora. Agradeço as suas palavras. A palestra foi excelente. A senhora falando e mostrando os vídeos e mostrando as atividades, lembrei-me
das atuações que fazia, é verdade que não tantas como deveria, mas lembrei-me de quando entrava ali nos canaviais da Barbalha, do interior do Ceará, para ir fazer atividades. Me deparei com situações como aquela mostrada no vídeo, de uma pessoa levando nos braços, né, uma pessoa de sua família, sem condições de locomoção. E eu não tenho dúvida que isso que a senhora bem demonstrou aqui ganha a sociedade, né, com exercício efetivo de uma prestação jurisdicional, e ganha também aqueles que estão no outro lado, né, na justiça também. O magistrado sai extremamente enriquecido como pessoa, né, nessas experiências, os servidores também que estão envolvidos, e sem dúvida nenhuma, aqui no Ceará nós temos algumas iniciativas. Lembro-me de um colega lá em Quixadá, que também fazia justiça itinerante, e outros casos de colegas aqui, o colega Wellington, lá de Quixadá, e outros casos que eu recordo bem dessa atividade tão importante no exercício da magistratura. É verdade que deveríamos fazer mais, né? Deveríamos fazer mais. E os exemplos mostrados aqui pela senhora, no campo da escola, né? E aí a Beatriz, a Mariana, a gente já fica com essa incumbência, né, de desenvolvermos mais esse tema, né, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que nós precisamos efetivar cada vez mais, tá bom? Então, parabenizo a senhora pela excelente palestra e coloco, não sei se a Mariana ou a Beatriz gostam de fazer alguma pergunta, e os demais colegas também que estiverem, fica facultada a palavra. Eu gostaria só de aproveitar o ensejo do doutor Alexandre para agradecer a desembargadora Tereza Gaulia. Eu falo Tereza Cristina errado, né? Desembargadora Cristina Tereza Gaulia, pela inspiração. Eu não sei se a senhora pôde acompanhar o chat, mas todos os que estão aqui presentes, certamente os que assistirão a esse vídeo no momento posterior, vão se inspirar. Acho que essa é a palavra desse momento que nós tivemos. Eu agradeço imensamente o tempo, né, e a gentileza de ter nos dado a honra da sua presença, ainda que virtual. Eu falo de forma emocionada, porque como docente, como professora, nós sempre queremos repassar aos nossos alunos, não só as questões de ordem teórica, né? Eu acho que isso já está até tanto quanto superado. Isso é básico, qualquer profissional do ensino vai atingir, mas quando a gente atinge a alma desse profissional e demonstra para ele qual é de fato o propósito, né, daquele que vai efetivar a justiça nesse país, eu me inspiro na senhora. Então, eu vou agradecer sempre a nossa querida professora Amélia, que eu acho que está presente, pelo encontro, por ter nos permitido esse encontro. Sim, não perde oportunidade. Eu sabia. Ai, minha querida, obrigada. E também é outra inspiração. Desculpa, doutor Alexandre, a gente quebrando aqui um pouco do protocolo. Mas, realmente, como professora, né, eu olho para vocês e encho meu coração de esperança, porque eu acredito realmente na efetivação da justiça dessa maneira. Então, como eu disse à senhora, esse vídeo ele vai ser repassado também aos juízes que foram recém-possados no nosso 7º curso de formação, que estão em sala de aula, né, e que por essa razão não se fizeram presente nesse momento, mas vão ficar com essa alegria de poder assisti-la no momento posterior, porque certamente a sua fala e as ações suas e de todos que realizam a justiça itinerante no nosso país, nos motivam a acreditar realmente que através dessas ações nós vamos efetivar não só o princípio da dignidade humana, mas do acesso pleno à justiça. A professora Amélia quer dizer alguma palavra, e depois eu queria repassar também a professora Mariana Dionísio, porque eu estou aparecendo assim como Mariana. Eu e Mariana, a gente já está confusa com imagens e CPFs também, viu, desembargadora? Tem uma questão interna que é engraçada, quando a gente acessa, acontece eventualmente essa questão. Professora Amélia. Não sei se ela caiu. Pronto, aí ela. Não, estou aqui. Muito obrigada, professora Bia, pela oportunidade.
Na verdade, é só agradecer o exemplo da desembargadora Cristina Tereza Gaulia, que eu conheci e passei a admirar pelos seus votos, né? Foi a primeira desembargadora a falar sobre assédio comercial do consumidor, né, no Brasil, uma das primeiras a decidir sobre o superendividamento, quando o superendividamento era uma ideia tida por vanguardista e sonhadora, e hoje faz parte de uma norma de ordem pública, né, a Lei 14.181. Agradecer tem uma frase do processualista uruguaio Eduardo Couturri, que o ser humano pode criar o melhor sistema de justiça, mas ele valerá quanto valem os seres humanos que o aplicam. Então, todas as vezes que eu estou querendo desistir, achando que a gente está remando muito contra a maré e que não vale a pena continuar, eu leio algum voto da desembargadora Gaulia, aí o combustível, o tanque enche de novo e a gente segue adiante. Então, obrigada, parabéns ao doutor Alexandre, parabéns à professora Mariana e à professora Bia por essa programação tão rica, tão maravilhosa que a SMEC tem brindado toda a sociedade cearense. Então, realmente, muito obrigada, desembargadora, pelo seu exemplo, né, que tanto nos inspira. Professora Mariana Dionísio, suas palavras, por favor, porque você foi muito importante para que esse momento acontecesse. Bom, obrigada pela oportunidade, professora Beatriz, doutor Alexandre, a querida amiga Amélia, e as suas palavras, desembargadora, que realmente é uma inspiração, que nós estamos numa sala da Escola da Magistratura, tem várias pessoas aqui na sala que não estão aparecendo, mas todos muito impactados com a experiência, né, com a iniciativa. E na verdade, o que eu quero falar mais é uma pergunta. A ideia é extremamente vanguardista. E aí é uma ideia vanguardista diante de tribunais de justiça que tradicionalmente não pensam tão fora da caixa, né? Os tribunais de justiça já estão mais acostumados a essa postura mais tradicional. Eu queria saber da senhora quais foram os principais entraves. Por exemplo, quando a gente ouve que levou um juiz que acabou de assumir para um local que não é o gabinete, então já é algo de muito diferente. Quais foram os principais desafios ou quais foram os principais apoios que a senhora teve nessa iniciativa? Obrigada pela palestra. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo carinho de todos. Eu disponibilizo, doutor Alexandre, a escola, a oportunidade da gente fazer trocas mais presenciais para o senhor, para o doutor, para o desembargador Francisco Laurindo também conhecerem, porque conhecer é importante, né? Nós temos toda essa regulamentação, a Justiça Itinerante no Rio não faz nada sem regulamentação, inclusive consta como um serviço dentro do nosso Código de Organização Judiciária, o que permite que a gente, vamos dizer, não engesse a prestação jurisdicional, porque se fosse uma vara, ou um juiz, ou um juizado, na verdade, o juiz entra e ele não sabe se ele tem perfil para aquilo, e tem que ter perfil. Tem que realmente fazer. Então, sendo serviço, você, na verdade, designa o juiz para aquele lugar, mas aí, se você perceber ou que ele não se adequa, ou se ele mesmo chegar correndo e dizer, olha, eu não quero, não, pelo amor de Deus, me inclui fora dessa, você tira e substitui por outro, e o serviço não sofrerá solução de continuidade. Então, doutora Mariana, a questão é o seguinte, eu acredito que tudo, e eu digo isso para os meus 2 filhos, tudo a gente constrói de pequenininho. E mais, se a gente quiser sair na frente como a grande descobridora ou o grande inventor da ideia, os tribunais não vão gostar. Então, esses 2 cuidados me parecem cuidados muito relevantes. A gente começou muito pequenininho e demos uma sorte aqui no Rio de Janeiro. Eu era juiz auxiliar da presidência, na ocasião, era presidente do Tribunal de Justiça, o Miguel Pachá, pai da Andréa Pachá, e o desembargador Miguel me chamou e falou assim, Gáulia, eu recebi de presente do Banco X, onde a gente tem os nossos mandados de pagamento, 2 ônibus. Toma aí os ônibus e vê se você inventa alguma coisa com eles. Pronto. E assim nasceram as primeiras justiças itinerantes. É claro que nesses 17 anos que a gente tem de itinerância, houve vários momentos em que a administração do tribunal não quis levar adiante, e aí nesse momento a equipe trabalhou para dentro,
trabalhou aperfeiçoando o que a gente já tinha, porque seria gasto de dinheiro público a gente desfazer o que já tínhamos. Então, trabalhamos para aperfeiçoar com as nossas regras e regulamentos. Foi aí que nasceu a ideia do anteprojeto que foi dar na nossa Comissão de Legislação e Justiça para modificar o nosso CODIGERGE, né? E aí entrou dessa maneira no nosso CODIGERGE. E houve outros momentos em que a cidade estava conflagrada, e quando eu falava assim, vamos expandir e levar para mais uma favela, o presidente segurava a cabeça e falava, não, pelo amor de Deus, os juízes vão correr risco. E aí, o que acontece de muito interessante, e isso é a experiência. O nosso trabalho é tão bom, e eu não tenho nenhuma humildade em dizer isso, porque o trabalho é dos magistrados que estão à frente das itinerantes, é dos servidores que atendem a população, é da parceria com o Ministério Público, a Defensoria, é tão bom que nós atendemos também o traficante, a mãe do traficante, as mulheres do traficante e os vizinhos do traficante. E atendemos bem. E em função disso, em 17 anos, trabalhando na periferia do Rio de Janeiro, na Zona Oeste e na favela, nós não tivemos um único caso de um momento em que tem bala perdida. Ao contrário, nas duas únicas oportunidades que a gente teve uma situação similar, bem no interior da favela, muito longe do ônibus, as pessoas vieram ao ônibus, subiram e disseram para a juíza, olha, doutora, acho melhor a senhora encerrar o expediente por hoje, que está tendo tiroteio lá no centro da favela. E aí a juíza dispensou todo mundo, assegurou a segurança dos funcionários e dos estagiários, fechou o ônibus e levou o ônibus para o fórum. Então, assim, há dificuldades, mas eu acho que a gente tem que ter, vamos dizer, inteligência emocional para, nessa hora, saber administrar as dificuldades. E ir, na verdade, construindo de tijolinho em tijolinho. É assim que se constrói políticas públicas no Brasil e em todos os lugares do mundo. E isso é uma política pública do judiciário, coisa com a qual nós não estamos acostumados a lidar. E por isso, e eu vou encerrar com isso, me desculpem se me alongo, eu recentemente estive numa banca de mestrado, em que o mestrando fez uma pesquisa nos prêmios Inovare, ao longo já de um período enorme de prêmios Inovare. E o resultado da pesquisa dele foi que em todos os momentos onde havia o nome do magistrado, ou do promotor, ou do defensor, na frente da política, que a política não era institucional pelo tribunal, o projeto caía no ostracismo poucos meses depois, ou quando aquele magistrado saía daquela comarca. O que demonstra uma inteligência muito grande dos nossos tribunais, de que o Poder Judiciário ele não serve para dar palco aos magistrados. Ele serve para pensarmos coletivamente em políticas públicas institucionais. Se queremos palco pessoal, e eu acho que a gente tem um mundo de vida privada para correr atrás do palco, vamos fazer o nosso mestrado, o nosso doutorado, vamos escrever um livro, vamos fazer um curso de teatro e fazer uma peça teatral, porque vamos ter muitos aplausos, porque ninguém vai saber que nós somos magistrados, né? Então, na verdade, é isso, a gente pensar institucionalmente. Muito obrigada pela oportunidade e me convidem sempre, porque quero voltar presencialmente para Fortaleza. Amélia, um grande abraço, Beatriz, Mariana, Alexandre. Sintam-se abraçados. Boa tarde a todos. Desembargador, muito obrigado. Amélia, também pela parceria de sempre, agradeço sua atenção. Sempre à disposição, meu amigo. Muito obrigado, desembargadora. Com certeza teremos essa oportunidade de trazê-la aqui a Fortaleza para repetirmos aqui, chamando a Amélia também, para fazermos algo até mais amplo no âmbito da nossa Escola da Magistratura, tá bom?
Pois boa tarde a todos E a o juiz do todas. CNJ, né? Esse juiz que Roberto Pragali, anota. E no chat já tem fãs dele, porque eu já li aqui, gente recomendando. Só letra o nome dele, o sobrenome, para que eu possa pesquisar aqui. Roberto Pragali. É o nome dele. Pragali, F-R-A-G-A-L-E. Ah, perfeito. Estão todos devidamente anotados. Mas então pronto. Já Pois vamos boa tarde a agendar. todos, agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.